Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e hoje nós vamos ver então do versículo 1 até o versículo de número 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: a vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que longo tempo houve céus, bem como a terra, o qual surgiu da água e através das águas pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração. Irmãos, o tema da nossa mensagem, do nosso estudo nessa manhã, certamente os irmãos já devem ter entendido. Nós vamos falar sobre a promessa da segunda vinda de Cristo. Então, esse é o tema da nossa lição nessa manhã, sobre a promessa da segunda vinda de Cristo. Nós vamos distribuir a nossa lição em duas partes. Esse tema, então, será distribuído em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver que o Senhor virá no tempo certo. E a segunda parte, nós vamos ver também como nós devemos esperar essa vinda do Senhor. Então, para nós iniciarmos aqui, nós precisamos entender algumas coisas.
A primeira coisa que nós devemos entender é que a Bíblia é o livro das promessas de Deus. Irmãos, a Bíblia é o livro das promessas de Deus para nós. O povo de Deus existe e sobrevive por causa das promessas de Deus. O que nos motiva, o que nos mantém firmes, alicerçados, esperançosos, são as promessas de Deus que nós encontramos registrada nesse livro. A Bíblia, então, é o livro das promessas de Deus. Outra coisa, elas revelam também o caráter do nosso Deus. Elas são soberana, verdadeira, imutável, infalível e eterno. Por causa que Deus é soberano, porque Deus é verdadeiro, porque Deus é imutável, porque Deus é infalível, porque Deus é eterno, é que nós podemos confiar e crer nas promessas reveladas nesse livro. A segunda vinda de Cristo é a última promessa da Bíblia a ser cumprida. A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é a grande e a última promessa da Bíblia a ser cumprida. Muitas vezes nós pensamos assim, está demorando. Muitas vezes nós temos a mesma atitude como o povo lá nos dias do apóstolo Pedro. Isso aí está demorando demais. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. Você pode achar que está demorando, você pode até acreditar e de repente você pode até falar, Jesus não vai vir. Mas a Bíblia garante para nós que ele virá. Ele vai voltar. E como diz um bom ditado, querendo você ou não, Jesus virá. Ele voltará. A primeira carta de Pedro tinha por objetivo, irmãos, consolar os crentes perseguidos pelos inimigos externos. É interessante, né, que a igreja está sendo atacada de fora. A segunda carta tem o propósito de advertir os crentes contra os inimigos internos. Se na primeira carta o inimigo era externo, na segunda carta agora de Pedro, o inimigo é interno. Ou seja, eles estão dentro da igreja. Os ataques não vêm de fora, os ataques vêm de dentro da própria igreja. Então, a segunda carta de Pedro tem o propósito de advertir os crentes contra esses inimigos internos. Pedro encerra a sua segunda carta defendendo a doutrina bíblica da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, mas defendendo dos ataques feitos pelos falsos mestres. E é interessante, irmãos, que ele reafirma o que é ensinado sobre o dia do Senhor e o impacto que essa doutrina deve ter na vida diária dos crentes. Irmãos, se nós entendermos bem a doutrina, o que a Bíblia fala sobre a segunda volta de Cristo, se tem algo que nós não brincaríamos, é com a nossa vida cristã. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Ontem eu estava assistindo um pouco de televisão e na Band News e estava lá passando lá uma senhora que ela é doutora nesse ramo aí de infecção. E ela estava falando então sobre a questão envolvendo o Covid. E ela disse que ela contraiu. E quando ela, olhando ali para todos aqueles os sintomas que ela estava sentindo, ela disse que ela mesma fez o diagnóstico. Eu achei tão interessante que ela disse o seguinte, eu comecei a me preparar. O que eu fiz? Eu liguei para minha irmã e ela disse que ela não tem filhos. Ela falou, mas eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhos.
passei o número da minha conta, passei os detalhes como eu gostaria que fosse procedido, se em caso, por exemplo, de uma piora minha, como deveria proceder, como deveria ser feito. Ou seja, ela disse o seguinte: eu me preparei para deixar esse mundo. Você já parou para pensar que nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos? Você já parou para pensar que se Jesus não voltar, você pode encontrar com Ele daqui a 5 minutos, ou melhor, ou não encontrar com Ele? Irmãos, desde quando eu cheguei à Igreja Presbiteriana de Capivari, há 8 anos atrás, e esse ano é o nosso nono ano, uma coisa que vocês não podem reclamar de mim. Como alguém disse, né, o governador de Minas, né, falando sobre o Jair Bolsonaro, disse: olha, ele não é perfeito, como ninguém de nós é. Eu não sou perfeito, mas se tem algo que vocês não podem reclamar de mim, é que eu sempre ensinei aqui na igreja que salvação envolve a mente e o coração. Hoje nós encontramos muitas pessoas que sabem tudo sobre salvação, leem livros, são verdadeiros teólogos, mas não têm nada de prática. A fala é uma, o discurso é um, mas a prática é outro. Falam que deve buscar o reino em primeiro lugar, mas não fazem isso na prática. Falam que reconhecem que Deus é soberano, mas não fazem isso na prática. Ou seja, a cabeça, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, certa vez, está desse tamanho, ó. Mas o coração está desse tamanho aqui, ó. Não adianta ter a cabeça enorme e um coração pequeno. Nós precisamos entender que a salvação é entendimento, mas é prática também. Por isso, salvação é um ato de Deus. Deus salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, no dia que Ele quer. Mas a santificação, nós sim temos participação. E é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós devemos buscar ser melhor cada dia. Não adianta você ter a cabeça desse tamanho se você não tem praticado. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina que eu conheço, eu sei, por isso eu pratico. A minha ação mostra aquilo que eu conheço. Por isso, irmãos e irmãs, quem garante para você que você vai estar vivo daqui a pouco? Quem garante para você? Ouvindo aquela mulher, eu achei tão interessante que eu falei: olha, é alguém que se preparou para morrer. E tem muitos crentes que estão vivendo aí como se não houvesse amanhã. Mas como não se houvesse amanhã, praticando tudo aquilo que desagrada a Deus, mas falam o quê? Eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Não, eu tenho certeza da minha salvação, pastor. Mas o seu ato, as suas atitudes não demonstram. É isso que Pedro está nos alertando aqui. Irmãos, Jesus virá. E se Jesus não vier, você vai ao encontro dele. E você tem que estar preparado para esse encontro. Eu só quero lembrar vocês que a palavra de Deus diz que Jesus voltará, e um dos sinais é que o mundo estará como nos dias de Noé. E nós já estamos. Os sinais já estão aí. Os sinais já estão evidentes. Já existe apostasia na igreja. Os crentes não estão nem aí mais. Os crentes, como dizem, Jesus não vai voltar, mas ele virá. E outra coisa, Noé falou durante 120 anos.
Você tem ouvido o evangelho há quanto tempo? Mas eu gostaria de lembrar você também, que quando chegou o dia, quando chegou a hora, quando Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas deles entraram na arca, Deus fechou a porta, as águas vieram. E vieram sem dó, como se diz. Guarde uma coisa para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Para você que está aí assistindo a gente pela internet, reavalie a sua vida cristã. Olhe a sua postura. Olhe se realmente aquilo que você tem conhecido, se você tem praticado. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos assustados. O discurso é um, a prática é outra. Então, a carta de Pedro é justamente o quê? Nos alertar sobre esse tempo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver sobre a promessa da segunda vinda de Cristo, como eu já falei anteriormente, é: o Senhor virá no tempo certo. O Senhor virá no tempo certo. Quando você olha do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 3, irmãos, o apóstolo Pedro escreveu suas 2 cartas com o propósito de despertar a mente dos seus leitores para o ensino da palavra de Deus. Veja o que ele diz no versículo 1: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. O que o apóstolo Pedro está dizendo para essa igreja para os irmãos, acordem, gente. Acordem. Acordem. É fácil para o crente, irmãos, acostumar com o ensino da palavra de Deus, principalmente com o tema da escatologia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, o céu, o inferno, a ressurreição do corpo, do juízo. É fácil para o crente se acostumar. E muitas vezes nós estamos acostumados mesmo. Mas a grande questão é, nós temos vivido, nós temos praticado, nós temos aguardado isso ansiosamente. Quando eu olho para esses temas, quando eu estudo para esses temas, eu olho para Deus e falo: Senhor, se o Senhor vier agora, eu estou pronto. Senhor, se o Senhor me chamar agora, eu estou com a mala pronta. Irmãos, é como um grande pregador já disse no passado: o crente tem que estar com as malas prontas todos os dias, todos os momentos, todas as horas, para a volta para casa. A minha pergunta para você é: você está com a sua mala pronta já? A palavra de Deus diz que o nosso mundo, a nossa pátria não é aqui. Pedro, então, pede que lembremos que a segunda vinda de Cristo de Jesus, a segunda vinda de Jesus, irmãos, Pedro nos lembra, e ele diz então para nós: irmãos e irmãs, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento, ditas como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, como nos mostra o versículo 2. Pedro diz: Jesus falou, os apóstolos ensinaram, a Bíblia fala para nós hoje que Jesus virá. O dia do Senhor, irmãos, o dia do Senhor, a volta de Jesus, não é uma mentira inventada pelos cristãos, mas é uma verdade absoluta que foi predita pelos profetas. Você vê que foi predita por Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias. Foi ensinada por Jesus
lá em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, proclamada pelos apóstolos, como você vê o apóstolo Paulo falando em 1 Tessalonicenses capítulo 4, em 1 Coríntios capítulo 15, e o apóstolo João falando isso em Apocalipse, capítulo de número 6, até o capítulo de número 19. Irmão, Jesus virá. O dia do Senhor se aproxima. Os sinais já estão aí. Mas Pedro também nos alerta que nos últimos dias surgirão falsos mestres que escarnecerão do ensino bíblico da segunda vinda e do juízo. E sabe como que eles escarnecem? Sabe como que eles zombam da segunda vinda de Cristo? Primeiro, eles escarnecem com a conduta. Olha só, eles zombam vivendo no pecado, convictos de que jamais serão punidos. Como diz aqui o versículo 3, andando segundo as próprias paixões. Irmãos, pelo fato de Deus não se executar de imediato o juízo divino, as pessoas estão sempre dispostas a praticar o mal. As pessoas estão sempre dispostas a praticar o mal. No seminário eu li um livro falando sobre a soberania de Deus e eu achei tão interessante uma frase que eu guardei. E a frase diz assim. Deus é tardio em irar-se, porque Ele é eterno. Por isso que a gente fala, não vem, mas vem. Ele falou para Noé. E Noé falou durante 120 anos. A ira veio. Esses falsos mestres falam para vocês, imagina, isso não vai acontecer. Jesus vai voltar? Imagina. A grande questão, irmãos, não é só que se Jesus vai voltar, né? A grande questão é, você acha que você é eterno? Você acha que nesse mundo aqui você é eterno? Você acha? Por isso, cuidado com os falsos mestres. Eu lembro aqui de um episódio onde o rei Ezequias estava ali todo majestoso, mostrando lá o seu reino. De repente ele cai doente. E Deus manda o profeta então ir lá e falar para ele, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Foram acrescentados a ele 15 anos. E ele morreu. E ele morreu. A minha pergunta para você nessa manhã é, como está a sua casa? A minha pergunta para você é, como que está a sua vida? Você está preparado para encontrar com o Senhor Jesus? Uma outra coisa que os falsos mestres fazem é que eles escarnecem com a boca. Eles falam mal, eles zombam. E aí, ainda tem a coragem de dizer o seguinte, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, o que está no versículo 4. Ainda zombam com a boca. Zombam a conduta e ainda falam, e ainda zombam. Mas tem uma outra forma também que eles fazem. E sabe o que eu acho interessante? É que eles começam a querer atrair pessoas para eles. E aí é o seguinte, vem junto. Larga esse negócio de Deus. Jesus não vai voltar. O ataque hoje, irmãos, não é de fora. O ataque hoje é de dentro. E Pedro dá nome a eles. São os falsos mestres. E
E nós precisamos tomar cuidado com eles. Mas para rebatê-los, Pedro diz o seguinte: primeira coisa, Deus não está preso ao tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. Pedro diz que 1000 anos para nós é um dia para Deus. Como que nós podemos julgar demorada todas as coisas? Irmãos, olhando para essa ótica de que 1000 anos nosso é um dia para Deus, nós estamos no ano de 2020. Ou seja, nós estamos 20 anos depois do nascimento de Jesus, vamos dizer assim, observando aí o calendário histórico. Mais 33 anos do ministério de Jesus. Nós ainda estamos no segundo dia de Pentecoste. Dentro dessa visão. Por isso, não fique achando que está demorando. O seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente. Deus é eterno. Não é à toa que o salmista diz que o homem chega aos 70, né? E depois, passando disso, ele vai dizer que é canseiro e enfado. Irmãos, para aquela época, chegar aos 70 anos era como se nós chegássemos hoje aos seus 130. Mas eu quero dizer para vocês, nós não somos eternos. E você quer uma prova disso? Leia Gênesis capítulo 5. Você vai ver a genealogia de Adão. Adão gerou tal, e esse tal viveu tantos anos e morreu. Guarde uma coisa para a sua vida. Jesus virá. Mas se ele não vier, você vai ao encontro dele. Por isso que a minha pergunta para você é: você está pronto? Você está preparado? Porque Jesus vai vir. E se Jesus não vier, você vai ao encontro dele. E a minha esperança é essa: que você vá ao encontro dele. Que você vá ao encontro dele. Que você, ao fechar os olhos para esse mundo, que você possa abrir os olhos e ver o seu Senhor, o seu Salvador. Mas eu não desejo a você que, ao fechar os olhos para esse mundo, que ao abrir os olhos para a eternidade, você descubra que o inferno é uma realidade. Que o inferno não é um mito. Que o inferno é um lugar de tormentos. Um lugar aonde que a morte não é mais a solução, mas que o inferno é um lugar de tormento e tormento eterno. Por isso, minha palavra para você nessa manhã: reavalie a sua conduta, reavalie as suas prioridades. Nós podemos deixar esse mundo a qualquer hora, a qualquer momento. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas a segunda coisa, a promessa da segunda vinda do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor virá no tempo certo. Como eu sempre digo, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega adiantado. Ele chega na hora exata. Ele chega no momento exato. Ele chega na hora exata. Mas enquanto ele não vem, o que nós devemos fazer? Como nós devemos esperar a vinda do Senhor? Irmãos, aí é o versículo 11 até o versículo 18. Enquanto o meu Senhor, o meu Salvador não vem e eu não vou ao encontro dele, como que eu devo esperar então essa vinda? Olha só que maravilha quando você olha para o versículo 11 até o versículo 18. Primeira coisa, a certeza da segunda vinda de Jesus
e do juízo final devem impactar a vida do cristão. Irmão, o que me impacta não é saber que eu vou morrer. Porque isso, desde quando nós nascemos, nós já temos essa certeza. Mas o que me impacta é saber que quando eu deixar esse mundo, eu estarei com o meu Senhor, eu estarei com o meu Salvador, eu verei o meu lar eterno preparado para mim antes da fundação do mundo. Eu vou ver Jesus na sua plenitude, eu vou ver Deus na sua plenitude após o grande julgamento, após o juízo. Eu verei o Espírito Santo, esse Espírito Santo que testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Irmãos, o que me impacta é saber que eu tenho um lar celestial me esperando. O que me impacta é saber que Deus me amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer no meu lugar, sendo eu ainda pecador. O que me impacta é saber que a salvação é pela graça, não é por obra. Eu não palpito, eu não participo da salvação, mas Deus fez tudo para me salvar. E me salvou em Cristo Jesus. O que me impacta é isso. O que me impacta é saber que essa certeza acompanha a vida do crente. Por isso que nós temos tantos crentes medrosos hoje. Sabe por quê? Porque não são mais impactados com a certeza da salvação. Não tem mais certeza para onde vai. Não tem certeza mais com quem estão. Como nós cantamos o hino, né? E aqui na igreja a gente canta muito pouco ele, porque eu só sei esse pedaço também. Nem lembro da melodia direito, mas eu vou procurar aprender. Quantos que corriam bem, de longe agora, vão. Sabe por quê? Porque a cabeça estava desse tamanho. Mas o coração estava menor do que um grão de mostarda. E duro ainda. Não adianta eu saber, eu preciso viver. E aqui eu trago para você a grande diferença. A grande diferença. Como diz lá a fotinha do Face. Um pedreiro analfabeto consegue levantar uma casa. Mas um engenheiro bem estudado, com doutorado, mas se não tiver prática, não consegue levantar a casa. Ele consegue desenhar, ele consegue montar, ele consegue calcular todas as coisas. É por isso que eu quero dizer para você. Tem muita gente que conhece muitas receitas. E que beleza, né? Vai lá, pega o livro de receita lá e que maravilha o livro de receita. Vai fazer o bolo. E às vezes, irmãos, a pessoa segue a receita, o bolo não dá certo, a pessoa fala assim, não, mas a receita está errada. Sabe qual que é a diferença? Sabe o que eu quero dizer para você? Não adianta estar aqui. Tem que estar aqui, mas tem que estar também aqui. Jesus é prioridade na minha vida, então eu mostro isso. Você quer a promessa de Deus? Que todas as demais coisas serão acrescentadas? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque a sua justiça em primeiro lugar. A certeza da salvação é que me impacta. E aquele que tem a certeza da salvação, irmãos, ele leva uma vida de santidade e piedade. Versículo 11 até o versículo 14. Ele leva uma vida de santidade e uma vida de piedade. Pedro recomenda, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, o verbo aqui, dever, indica que é uma obrigação. Uma
obrigação de vivermos em santidade. Irmãos, a santidade não é uma opção. A santidade é uma obrigação. Pedro diz que o próprio Senhor Jesus mesmo nos exortou: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. E aqui ele não se refere a time de futebol. Aqui ele se refere a santidade, procedimento, conduta, caráter, atitude, modo de vida. Uma outra coisa, nós devemos também apressar a vinda do Senhor Jesus. E como que a gente faz isso? Olha só, Pedro declara: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, se desfarão. A palavra que apressando, irmãos, tem o sentido de dar pressa. Mas será que podemos mudar o tempo que Deus determinou para a volta de Cristo? Eu acredito que não. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que Pedro usa essa expressão com o objetivo de incentivarmos a sermos vigilantes. Tem gente que fala o seguinte, né? Ai, mas Jesus está demorando. Está demorando? O que nós precisamos fazer? Primeiro, conhecer a Bíblia. Segundo, ter uma vida de oração. Terceiro, ter uma vida de comunhão com os irmãos e com as irmãs. Quarto, pregar o evangelho a toda criatura. Quinto, estar com a mala pronta, porque Jesus pode voltar a qualquer hora, ou você pode ir ao encontro dele a qualquer momento. Vamos apressar a volta de Cristo, irmãos? Vamos pregar o evangelho. Vamos falar de Jesus. Jesus diz que o evangelho será pregado a todas as nações, a toda criatura. Aí ele virá. Agora tem gente que quer pregar o evangelho, mas não conhece Bíblia, não tem vida de oração, não tem comunhão com os irmãos e com as irmãs na igreja, mas quer pregar o evangelho. Irmãos, pregar o evangelho é nossa obrigação. Mas nós devemos lembrar que o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo. Porque tem muita gente que vai pregar o evangelho e fala da igreja. Fala das doutrinas bíblicas, né? O evangelho é Jesus. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Por isso nós precisamos da igreja. Por isso nós precisamos da oração. Por isso nós precisamos da comunhão. E Pedro termina dizendo o seguinte: devemos nos firmar na palavra de Deus. Versículo 15 até o versículo 16, você vai ver isso. Enquanto Cristo não voltar, nós devemos permanecer o quê? Fiéis à Bíblia. A nossa salvação e santificação estão firmadas na palavra do Senhor. Pedro reconhece a inspiração, a inerrância e a autoridade dos escritos de Paulo. Veja bem o que Pedro fala a respeito de Paulo. Olha só, irmãos, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 15. Ele reconheceu o dom espiritual que Paulo recebeu de Deus para escrever as suas cartas. Irmãos, não devemos imitar os falsos mestres que ignoram, deturpam as escrituras. E o versículo 16 já diz que eles fazem isso e fazem para a própria destruição. Quem deturpa a palavra de Deus tem uma promessa lá no livro de Apocalipse. Para quem acrescenta e para quem tira. Tem uma promessa lá. Vá ler.
Os falsos mestres já foram julgados. E eles vão receber o salário das suas atitudes, do seu trabalho. E o salário, a Bíblia já diz, é a destruição deles. Por isso que eu falo, às vezes, irmãos, nós temos uma facilidade para escutar falsos profetas. E sabe por que é fácil? Porque o falso profeta, ele agrada a você. Não é à toa que a Bíblia fala que a falsa doutrina faz cócega no ouvido, né? Ele vai falar. Ele vai falar que você é o sonho de Deus. E você é. Ele vai falar que Deus planejou você antes da fundação do mundo. E Ele planejou. Ele vai falar que Deus tem o melhor para você. E Deus tem o melhor. Mas a grande sacada, a grande pegada, está no que eu vou falar agora. Mas você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Não. Para servir a Deus, nós temos um manual. Para servir a Deus, nós temos um manual. E o manual é a Bíblia. Nós não servimos a Deus de qualquer maneira. Nós não servimos a Deus de qualquer jeito. Nós não servimos a Deus do jeito que nós pensamos que é certo. Nós temos um manual. Quer ser bem-sucedido? Quer realmente saber que você é o sonho de Deus? Que Deus tem grandes coisas para você? Que Deus tem grandes planos para a sua vida? Que Deus tem o melhor para você? É isso aqui. É aqui. E vou te dar uma prova. Provérbio já nos diz que há caminhos que para você parece ser bom, mas no final são caminhos que vão te conduzir para a morte. A Bíblia mesmo fala. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Eu falo que o pecado, irmãos, é tão justo que ele paga um salário justo para você. E o salário é pecou, morreu. Mas a Bíblia me ensina que se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas decisões. A palavra de Deus nos diz que aquilo que o homem semear, isso o homem vai ceifar. Você é responsável pelas suas atitudes. Você é responsável pelas suas ações. Você é responsável pelas suas escolhas. Nós vivemos, irmãos, algo tenebroso que foi passado para nós lá no paraíso. Quando Deus questionou Adão, acaso você comeu do fruto, Adão? Não, Senhor, eu não. A mulher que tu me deste, ela comeu e me deu. Eva, o que você comeu? Não, foi a serpente. E pode notar, nós gostamos de colocar a culpa nos outros. A minha vida espiritual não vai bem por causa do pastor. Não lê a Bíblia a semana inteira. Não vem numa reunião de oração. Não vem num estudo bíblico. Não vem numa escola dominical. Mas a minha vida espiritual não vai bem por causa do pastor. A culpa é do pastor. Por que não olha para si e não assume as responsabilidades? Por que não olha para a palavra de Deus e chega para Deus e abre o coração e fala: Senhor, não estou conseguindo ler a tua palavra. Senhor, não estou conseguindo orar. Senhor, não estou conseguindo buscar o Senhor. Agora para de pôr a culpa nos outros. Para de pôr a culpa no próximo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, o que Paulo escreveu é verdade, foi inspirado, é difícil de entender, sim, mas os ignorantes, os falsos mestres, é que ficam deturpando aquilo.
tentam deturpar a palavra de Deus e vão receber a recompensa, irmãos. E a recompensa é a destruição deles. Assuma a sua responsabilidade. Me lembro aqui de uma ilustração que eu acho que eu já contei para vocês, mas é bom a gente repetir, que é da história da mulher. Mudou para a casa do lado, um casal recém-casado, e disse que aquela mulher todas as manhãs levantava e estendia ali no varal aqueles lençóis brancos. E aquela mulher sentada para o lado, né, dentro da casa, olhando pela janela, só falava: nossa, que mulher porca, que mulher desleixada. Olha só como que esses lençóis, não tem nada branco, está tudo amarelo. Até que um dia ela chamou o filho dela e falou: olha que absurdo. O filho dela pegou ela pela mão e falou: mãe, vem aqui, vamos dar uma voltinha. Levou ela para ver. Quando ela chegou, o que ela descobriu? Não era o lençol que estava sujo, não eram os lençóis que estavam amarelos, mas sim a janela pela qual ela via. E tem muita gente que é assim, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que antes de tirarmos o cisco que está no olho do irmão, nós precisamos primeiro tirar a trave que está no nosso. Tem muita gente que gosta de acusar, tem muita gente que gosta de chegar e falar: eu sei, tá. E a sua prática? E o seu modo de vida? E o seu testemunho? Paramos de colocar a culpa nos outros por causa da nossa vida espiritual. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável. Como eu disse aqui no sermão, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você fica ouvindo as outras pessoas murmurando, reclamando, falando mal, entrando no seu ouvido, e se você não filtra, o que você faz? Você deixa descer para o seu coração. A sua boca vai refletir somente o que tem no seu coração. Agora, irmãos, cá entre nós. Pastor, as pessoas falam, é que você está emprestando o seu ouvido. O que Pedro está dizendo para nós é: não empreste o seu ouvido para falsos mestres. Não empreste os seus ouvidos para aqueles que deturpam a palavra de Deus. Não empreste os seus ouvidos para aqueles que querem vir com história, com fábulas, como Paulo diz para Timóteo, com conversinha. Irmãos, como que anda o seu conhecimento bíblico? Como que anda? Como que anda a sua vida espiritual? Como que anda? Como que anda a sua leitura da Bíblia? O pessoal, a gente disponibilizou lá, na página da igreja, está lá também no Instagram, a leitura lá, né? Tem uma leitura lá que você vai lendo, você lê Gênesis, você lê Atos, você lê Lucas. A Heloísa começou junto com a Aline essa uma, falei: bora lá, vai, firme, segue em frente. A Heloísa pegou um dia lá os primeiros capítulos de Lucas e falou: nossa, mas como é grande, né? E é mesmo. Você vai parar? Você vai desistir? Dezembro do ano passado, a Heloísa chegou para nós e falou assim: terminei de ler a Bíblia toda esse ano. Não foi o meu coração de pastor que encheu. O que encheu foi meu coração de pai. Você só consegue dar valor naquilo que é prioridade para você. Se o reino de Deus não é prioridade, você não vai dar valor. Você vai fazer como Adão, você vai fazer como Eva,
e como muitos continuam a fazer até hoje, colocar a culpa nos outros. Seu negócio não vai bem porque ninguém te ajuda. Sua família não vai bem porque, é a família que eu nasci. Mas continuar assim, a escolha é sua. E olha como Pedro termina. Pedro termina dizendo o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro olha para a igreja e fala: vocês precisam crescer. Mas crescer no quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como que você vai fazer isso? Como que você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? 3 letrinhas básicas para você enjoar. Primeiro, Bíblia. Bíblia. Segundo, igreja. Isso aqui, ó. Igreja. Deixa eu ver aqui. 3, 6, 9, 12, 14, 17, 18. E comigo 19 nessa manhã. Irmãos, nós precisamos da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja não é invenção humana. A igreja é instituição divina. Mas você precisa, além da Bíblia, além da igreja, você precisa também, sabe do quê? De oração. Nós precisamos orar sozinhos, mas nós precisamos também orar uns com os outros. Quer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Leia a Bíblia. Venha para a igreja. Venha orar com a gente. Venha orar com a gente. Como eu sempre digo, Deus tem feito grandes maravilhas no nosso meio. Grandes. Grandes maravilhas Deus tem feito no nosso meio. Mas existem pessoas que preferem muito mais reclamar de uma chuva pesada do que agradecer a Deus pelos efeitos que ela vai trazer durante os próximos dias. Reclamar é fácil. Crente agradece em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Crente busca o reino em primeiro lugar e a justiça de Deus. E ele descansa, porque ele sabe que Deus há de acrescentar tudo aquilo que nós temos necessidade. Tudo aquilo que nós temos necessidade. Olhe para o ano de 2020. E uma pergunta que eu quero te fazer. Alguma coisa te faltou? Alguma coisa te faltou? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Se nada te faltou, como foi a sua fidelidade ano passado? Como foi a sua fidelidade ano passado? As pessoas falam muito sobre gratidão, irmãos. Mas como já diz o velho e bom ditado, falar é fácil,
cumprir, é outra história. Estamos começando o ano de 2021. E a minha pergunta para você é: será que você realmente tem um coração grato? E para vocês poderem entender algumas coisas, para os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando pela internet, eu gostaria de dizer para você que isso só é possível chegar até você porque nós tivemos irmãos aqui que investiram de forma pessoal. A igreja fez um investimento também. Só que a igreja ela vai até onde ela pode ir. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que tudo custa. Tudo custa. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que foram fiéis ao Senhor no ano de 2020. Porque através deles, através delas, nada faltou à nossa igreja. Nada faltou. Mas para chegarmos na casa de vocês, isso custa. E se tem chegado até a casa de vocês, é porque irmãos e irmãs têm sido fiéis ao Senhor. Por isso, minha palavra para vocês é: a teoria é uma coisa, a prática é outra coisa. Pedro nos exorta que nós devemos saber que Cristo vai voltar. Mas nós devemos ter o coração preparado para essa volta. Ele virá. A minha oração é que eu possa ver esse dia, quando as trombetas soarão, quando o céu se abrir, e quando ver o meu Senhor e Salvador vindo com todo o poder, com toda a sua glória. Aonde que o texto bíblico vai ser realizado, consumado, que todo joelho se dobrará, todo olho verá. Mas além de eu me render, eu ainda vou dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, e eu já estou com a minha mala pronta para esse encontro. Como eu desejo. Mas também, a minha mala já está pronta. Já está pronta para eu encontrar com Ele. A minha mala já está pronta. Eu não sei se Ele vai me conceder mais 15, 20, 10. Mas uma coisa é certa. Eu estou pronto. E essa certeza minha, ela não é baseada naquilo que eu faço. Mas ela é baseada naquilo que Cristo fez por mim. Ele me salvou. Ele me resgatou. Ele fez de mim uma nova criatura. Por isso, como diz o apóstolo Pedro, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, não só agora, mas por toda a eternidade. Por isso, irmãos e irmãs, conheçam, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Não adianta falar. Nós precisamos fazer. Não adianta ter a cabeça desse tamanho e o coração menor do que a cabeça de agulha de um alfinete. Lembre-se,
mente e razão. Jesus virá, querendo você ou não. E uma outra coisa, você irá ao encontro, querendo você ou não. Eu espero que num primeiro e único momento, você vá ao encontro de Cristo. Porque senão, você irá primeiro ao inferno e depois sim, você irá ao encontro de Jesus no dia do grande julgamento, para ouvir da boca dele: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. E você vai voltar ao inferno. Por isso, a vida cristã não é brincadeira. Não é brincadeira. Leve a sua vida a sério. Se você tem certeza da salvação em Cristo Jesus, viva. Que as pessoas possam ver Cristo em você. Que as pessoas possam ver o testemunho, o seu testemunho, mostrando que Jesus é seu Senhor, é seu Salvador. Vamos colocar em pé, nós vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar e te agradecer, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos e irmãs que aqui estão. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Pai, que nos ensina que nós devemos conhecer, mas nós também devemos praticar. Que nós devemos, ó Pai, saber quem Jesus Cristo é, mas que nós também, Pai, devemos viver de acordo com o que Ele manda, Pai, na sua palavra. Senhor, que nós possamos aprender a aguardar essa volta, Pai, com a nossa mente cheia, Pai, da Tua palavra, mas com o nosso coração nos levando a praticar, a pregarmos o Evangelho, a envolvermos com a Tua igreja, a lutarmos contra o pecado, a buscarmos uma vida de santificação cada dia e cada vez mais e mais. E que tudo seja para a honra e para a glória do Senhor. Abençoe, Pai, os nossos irmãos aqui presentes, mas abençoe também, Pai, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. Derrama sobre eles, ó Pai, as mais ricas bênçãos. Que o Senhor Jesus possa ser uma realidade, tanto na mente como no coração de cada um de nós. E que nós possamos sempre dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. E vem, Pai, vem sem demora. Nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou despedir aqui do pessoal que está conosco aqui na internet. Deus abençoe ricamente aí a sua vida. Quero fazer um convite para você. Hoje, às 19h30, nós teremos o nosso culto aqui. Para os irmãos, culto presencial, para aqueles que já garantiram a sua vaga, né? E também nós vamos fazer aqui a transmissão online. Irmãos, eu quero deixar algo bem claro aqui, principalmente para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Às vezes, nós preparamos tudo aqui, tudo, mas às vezes chega faltando 2 minutos, 5 minutos, alguma coisa acontece. E uma coisa que eu digo para os irmãos e para as irmãs: se de repente nós não conseguirmos resolver alguma coisa, nós vamos colocar o seguinte recado para você. Em virtude de problemas técnicos, não faremos a transmissão. O culto acontecerá somente de forma online. Por isso, você que pode estar aqui conosco, você que deseja estar aqui conosco, reserve o seu lugar. Reserve. Eu sei que é muito bom estar em casa, irmãos, mas nós precisamos entender também que nem sempre nós conseguimos resolver todos os problemas que essa modernidade traz. Tem dia que o notebook está funcionando, que é uma beleza. De repente, simplesmente trava. Então, venha conosco, venha participar conosco aqui presencial. A qualidade é outra. Mas, como eu sempre digo, é muito bom saber que você está aí. E lembre-se, hoje, às 19h30, Deus tem uma palavra para o seu coração.